Essa casca aqui que eu chamo de corpo é só um veículo e quem eu penso que eu sou é só uma construção de tudo que aconteceu na minha vida até o momento presente. Nesse vídeo aqui eu quero desconstruir para vocês um pouquinho do que é o conceito do ego, né? O que a gente entende como ego e também falar para vocês que ele é seu amigo, ele não é seu inimigo não, como muita gente fala por aí. Fala pessoal, eu sou o Cadu Caçaú, esse aqui é o canal Se Joga Cara, um canal de viagens e autoconhecimento. Se você é novo por aqui, assiste esse vídeo, vê se faz sentido o que eu vou te falar. Se fizer, se inscreve e ativa o sininho, também ativa as notificações para você ficar acompanhando os próximos vídeos, beleza? A gente tem uma expressão comum para falar quando a pessoa se acha, né? Quando a pessoa tem um ego inflado, tem um ego muito grande. Mas o ego ele vai muito além disso, ele não é só uma pessoa que pensa muito sobre si mesma, que acha que ela é muita coisa, que acha que ela é grande coisa, né? O ego, ele é uma construção da nossa identidade, da nossa personalidade. Ele é um veículo para a nossa experiência de realidade também, além do nosso corpo. Às vezes eu falo essa coisa de experiência de realidade, galera, traduzindo, vida, viver. Estar aqui, nesse momento, experienciando o que existe e o que está à nossa volta. Ao longo da nossa vida inteira, nós passamos por situações, por experiências boas e ruins, entre aspas, né? Boas e ruins também é um conceito relativo, depende de quem está olhando, de qual ótica está olhando, mas a gente passa por diversas experiências que constroem a nossa personalidade, que fazem com que a gente reaja a uma determinada situação e constroem os nossos comportamentos e também a identidade que a gente pensa que a gente é. Mas essa identidade ela é construída ao longo do tempo, ela é moldável, ela é maleável. Ao longo das experiências que a gente vai tendo, a gente vai mexendo nisso. E isso é pro resto da vida. Às vezes a gente chega em determinado momento da vida, a gente pensa que a gente é assim. Esse sou eu sou dessa maneira, e é isso. E isso é uma construção do ego. A gente sente isso quando a gente se identifica com o nosso ego, com quem a gente pensa que a gente é, frente a tudo que a gente já viveu. Mas a verdade é que isso não é imutável, ela não é fixa, ela é completamente maleável. Da mesma forma que ela foi construída ao longo de tantos anos da nossa vida, ela pode continuar sendo construída a partir do momento que você não se identifica mais com ela, e você sabe que você não é essas reações, esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos. Você é muito mais do que isso. A nossa verdadeira identidade é o todo. Nós somos uma única consciência, nós estamos todos aqui numa experiência individual e coletiva ao mesmo tempo, e isso fica muito claro quando você tem algumas experiências com psicotrópicos, entre... O seu ego é uma combinação de todas as suas crenças, todos os julgamentos, todos os pensamentos que você acha que são seus, mas na verdade não são. Galera, agora a parada vai ficar mais complexa. Aperta o cinto aí que eu vou agora soltar o verbo, vou filosofar aqui com vocês. A verdade é que nós somos todos consciência, nós somos todos uma única consciência, tendo uma experiência individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Cada um dos 7 bilhões de indivíduos nessa Terra são veículos para que a consciência, que é única e universal, esteja numa experiência individual para que conheça a si mesmo através de experiências humanas e experiências não humanas também, materiais e imateriais, a relação com o próximo. Cada uma das 7 bilhões de pessoas nessa Terra estão tendo experiências completamente únicas e individuais umas das outras. E isso faz com que a consciência, por si só, a consciência universal, divina, Deus, como você quiser chamar, esteja dessa maneira, através de cada um, conhecendo a si próprio. Através de estágios profundos de meditação ou medicinas tradicionais de algumas culturas também, você consegue alcançar essa visão panorâmica assim do todo. Você consegue alcançar uma visão de que você é o todo e de que a identidade que você tem aqui é simplesmente um boneco que você está controlando. Mas se o todo, a consciência divina, Deus ou como é que for que a gente quiser chamar, é tão perfeito assim, por que existe o ego, né? Para que a gente tem que passar por essa situação, essa experiência dessa individualização? O propósito do ego é para que a consciência superior possa experienciar a si mesma através de experiências individuais, através de troca entre outros seres que são um único só, mas que eles possam conversar entre si, ter experiências entre si, tanto emocionais como materiais, como prazeres, como qualquer outra coisa, que de outra forma, se não fosse por essa individualidade, não seria possível. Então o ego, ele não é bom nem ruim, ele não é mau, ele não é seu inimigo. Você não tem que destruir o seu ego nem nada disso. Cara, ele é parte de quem você é. E tá tudo bem quanto a isso. O ponto é a gente entender que essa identidade ela é moldável, ela é maleável. A gente pode se transformar, a gente pode mudar nossas percepções, nossas crenças, quem nós pensamos que nós somos, né? Aquilo que nós pensamos que nós acreditamos. Ao longo da sua vida você já mudou várias vezes e você vai continuar mudando. Só que a partir do momento que você torna esse processo consciente, você deixa de se tornar uma vítima das circunstâncias ao seu redor para se tornar protagonista. Você observa de longe, você toma as decisões, você reage de uma maneira muito mais consciente, construindo
experiências muito mais saudáveis no seu caminho. Saudáveis entre aspas também, porque bom e mal é relativo, mas mais fluidas, que te levam numa fluidez com a existência por si só, com os princípios de como a existência opera. E como conseguir ter essa desvinculação com quem você pensa que você é. Galera, se tiver muito complicado, escreve aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, assim, se eu estou falando de uma maneira clara o suficiente para vocês, porque é um assunto complexo e é difícil botar isso em palavras. Estou dando o meu melhor aqui, beleza? E como é que faz para se desvincular dessa identidade do seu ego? Inicie um processo de autoobservação. Diversas culturas no mundo descobriram formas diferentes para entrar nesse estágio de autoobservação, nesse estágio meditativo. A meditação é uma ferramenta, existem outras formas, dança meditativa, utilização de alucinógenos, utilização de substâncias que te põem num estágio diferente. Diversas tribos pelo mundo, diversos povos pelo mundo fazem uso desse tipo de coisa. Mas a meditação por si só, eu acredito ser a melhor ferramenta. A partir do momento que você aprende a observar a sua mente e não se identificar com aquilo que passa na sua cabeça a todo momento, você começa a questionar os seus julgamentos. A gente tem diversos julgamentos sobre nós mesmos, sobre as pessoas ao nosso redor, sobre as nossas circunstâncias. E a gente olha para tudo e tenta botar na balança do bom e do mal. A gente escolher, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é bom, isso aqui é mal. No momento que você está pensando isso e você consegue, não quero pensar nisso, e deixa isso passar, você começa a se desvencilhar dessa sua identidade, desse seu julgamento, que faz parte de quem você pensa que você é. Esse processo de autoobservação é para você não só se desvincular da sua identidade, do seu ego e começar a observar, começar a julgar menos, começar a observar a si mesmo como um espectador, mas também para você se entender como parte de tudo à sua volta. Nada que acontece na sua volta é contra você, mas é simplesmente o resultado da sua própria criação. Eu já falei isso nesse vídeo aqui da Lei da Atração, dá uma olhada lá depois se você não viu ainda. E quando você consegue entender que você é o indivíduo que você é, mas você também é tudo à sua volta, você é o coletivo, a sua forma de se expressar, a sua forma de se manifestar em realidade, que é o que eu estou fazendo aqui nesse momento falando com vocês, começa a mudar. Você começa a ficar mais atento sobre como você está interagindo com o meio à sua volta, porque você é o meio à sua volta também. E aí as suas crenças e os seus julgamentos começam a ser questionados. Jesus Cristo foi um cara que masterizou isso, ele virou luz já. Ele foi uma pessoa que ele entendeu que ele era tudo ao mesmo tempo, e que ele estava ali num momento que ele estava ajudando outras pessoas a compreenderem que elas eram também tudo ao mesmo tempo, que elas eram todas filhas de Deus, que elas eram todas filhas do Pai. A partir da morte dele, ele passou esse conhecimento para frente. A partir do desapego do corpo material dele, que é o maior apego que a gente tem à nossa vida, que a gente acha que a gente é isso aqui, a nossa coisa mais importante, ele passou esse conhecimento para muitas outras pessoas, de que elas não são só isso aqui, só esse corpo aqui, elas são todas conectadas, são todas filhas de Deus. E Deus é absolutamente tudo que existe, você e tudo à sua volta, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, sua realidade, o material, o imaterial, absolutamente tudo. E eu não sou cristão, não sou católico, também não sou religioso, tá, pessoal? Compreender o seu ego e buscar a dissolução dele é um processo que te ajuda a se conectar com tudo à sua volta, a se conectar com o momento presente, desligar um pouquinho a mente racional, que tenta botar tudo em caixinhas, tenta botar tudo dentro das suas crenças que já são existentes, mas começar um novo processo de olhar para tudo sem valor, sem dizer que é bom ou que é mal, simplesmente olhar, simplesmente apreciar a beleza da existência, a beleza das experiências que passam pela sua vida. Eu já queria fazer esse vídeo aqui há muito tempo, porque eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu comecei a aprender sobre espiritualidade e que me abriu porta para poder entender muitas outras coisas. Primeiro, entender que eu sou um ser maleável. Primeiro, entender que eu sou um ser em expansão pro resto da minha vida, a não ser que eu vire Jesus Cristo ou Buda no meio do caminho. E segundo, para eu entender que todas as crenças e julgamentos que eu tinha sobre as pessoas, as circunstâncias à minha volta, não eram minhas, mas uma construção social que foi feita na minha mente, foi feita na minha identidade ao longo da minha vida inteira. Uma influência do meio, não era uma coisa não era da minha essência. A nossa essência, galera, é pura compaixão. É olhar para o próximo com um olhar de compaixão. A gente nunca sabe que background, que experiência essa pessoa teve no ego dela, na experiência de construção do ego dela, para ela ter uma determinada ação com a gente. E essa experiência que a gente vivencia, determinada boa ou ruim com alguém, faz parte da nossa própria experiência também. É muito paradoxal isso. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. São duas verdades ao mesmo tempo, concomitantes, e que são justas e honestas e verdadeiras ao mesmo tempo. O ego é sua identidade, o ego é mutável, portanto quem você é também é mutável, e você é capaz de mudar suas percepções, os seus achismos, os seus pensamentos da maneira que você quiser. Simplesmente você precisa começar a entender que você é capaz de fazer isso. A compreensão do self, né, a compreensão de si mesmo, a compreensão do seu ego, é um conhecimento assim, pra gente trocar 4 horas de ideia. Talvez algum dia a gente faça aí talvez algum dia a gente faz aí um evento junto, faz um workshop, faz alguma coisa pra gente poder bater esse papo e trocar essa ideia, uma coisa presencial. Se você tem vontade da gente fazer alguma coisa nesse sentido, pessoal, escreve aqui embaixo aqui nos comentários que eu tô curioso pra saber qual o interesse de vocês a gente organizar um evento presencial aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo pra gente aprofundar
essas questões assim mais filosóficas, existenciais e de espiritualidade também, que sempre que a gente troca pessoalmente é outra experiência, né, do que simplesmente por um vídeo no YouTube. Mas se você quiser já começar a ler mais, aprofundar seu conhecimento, um livro que eu recomendo para todo mundo que me pergunta, que eu acho que é um livro com uma leitura muito fluida e que passa muito conhecimento mesmo nesse livro, muita reflexão interessante, é o Conversando com Deus, do autor Neale Donald Walsch. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Se esse vídeo trouxe algum insight, alguma reflexão sobre a sua identidade, não tem a crise de identidade não, tá, galera? Tá tudo perfeito, tá sempre tudo bem, fiquem tranquilos, tá? Mas se trouxe alguma reflexão interessante, ou se você já teve alguma experiência interessante nesse sentido de compreender-se a si mesmo e de perceber que você era capaz de mudar e de se transformar profundamente, escreve aqui embaixo nos comentários, compartilha comigo, por favor, compartilha com a comunidade, porque eu tenho muito interesse de acompanhar a experiência de outras pessoas em geral, assim, seja pela internet, seja pessoalmente, alguém que a gente conhece, enfim, né? É um assunto que me interessa muito e é muito interessante ver pessoas que de fato já tiveram seus momentos aí de virar a chavinha. Então, se você tem alguma coisa a acrescentar, compartilha com a gente, deixe seu like aqui no cantinho que eu preciso, por favor, da sua ajuda para eu poder continuar te alimentando com os vídeos novos aí do canal e compartilha esse vídeo também se faz sentido com alguns outros amigos seus, manda no grupo do WhatsApp aí da família, da galera aí, que talvez precise refletir sobre alguns assuntos, sobre a forma como lida com o próximo e outras questões. A gente sempre tem alguém no nosso redor, né, que faz parte da nossa experiência, que vale a pena trazer esse tipo de conversa, não é verdade? Então, compartilhe à vontade aí, vejo vocês no próximo vídeo, um abração e se joga, cara. Nossa, agora se não for pra pagar de maluco na internet agora vai pagar, maluco. Soltando verbo.